Banqueiros, né? Você sabe que o PT tem uma interlocução muito boa com os banqueiros. Aliás, os banqueiros têm interlocução boa com qualquer governo, né? De extrema direita, extrema esquerda. Quem assumir os banqueiros, pela força que tem no Brasil, vão ter essa interlocução. E aí há uma tentativa aí de fazer um meio de campo entre o Roberto Campos e o Fernando Haddad. E eu conversei com um banqueiro que esteve com o Roberto Campos, me disse ele que esteve com o Roberto Campos em Miami, eu acredito nessa pessoa, disse que conversou com ele, né, e que ele falou que não tem nada disso, que ele não quer jogar o Brasil na recessão, que, na verdade, eles estão aguardando a divulgação do que vai ser essa ancoragem fiscal que o governo está prometendo para poder, enfim, baixar os juros, que os juros devem baixar no segundo semestre ou no terceiro semestre, se essa ancoragem vier, e, portanto, que está tendo todo um ruído e todo um mal entendido. Me disse esse banqueiro que também, na sequência, conversou com o Fernando, como disse ele, a gente chama aqui de ministro Haddad, mas o Fernando para ele, e que o ministro também se mostrou compreensivo, vamos dialogar, vamos esperar. Há uma expectativa hoje, ele vai dar uma entrevista para o Roda Viva, né, da TV Cultura, eu creio que o UOL até transmite, ou ao vivo, não sei, mas, enfim, tá uma expectativa sobre as declarações dele, o que ele vai falar, se ele vai acenar também uma bandeira branca. Agora, o curioso é que há uma desconfiança muito grande do governo sobre o Roberto Campos Neto, e até esse banqueiro falou, não, ele é um técnico, ele dialoga, ele não é um homem partidário. E eu até contrapus, eu falei, você mesmo, né, foi a jantares, falei para esse banqueiro, em que estava o Jair Bolsonaro e o Roberto Campos, e o Roberto Campos, inclusive, discursava, né, e em um dos jantares ele falou, não, dizem que eu não posso me misturar a políticos, mas os ministros do Bolsonaro não são políticos, são técnicos, portanto eu posso me misturar. Ele foi um incentivador da candidatura do Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista, né, ao governo de São Paulo, veio a posse do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então a gente não pode falar que ele foi um presidente de Banco Central até agora super discreto e preocupado, né, em preservar essa imagem de autonomia e independência. Ela está na lei, ele tem autonomia e independência, mas ele não se preocupou em manter um distanciamento, sequer público, do governo passado. Então, há uma explicação para essa desconfiança em relação a ele, né? Principalmente depois que o Comitê de Política Monetária lançou um comunicado dizendo que não baixará os juros, sinalizando que não baixará, pode não baixar os juros até o fim do ano. E aí começou essa queda de braço. Para o governo Lula é vital que os juros baixem. Se o governo, se o Banco Central mantiver os juros muito altos e o Brasil entrar numa recessão, na verdade, é a inviabilização do governo Lula, né? Porque você já passaria a ter um desgaste de popularidade enorme, uma dificuldade no Congresso muito maior do que tem hoje, Mas, perda de força política, seria dramático, ô né? Mônica, Por mas você... outro lado, Ah, não dá para baixar os juros e a inflação subir, porque também a inflação vai sim. penalizar e vai fazer tudo isso, vai fazer o É porque Lula tem. perder A gente até conversando com popularidade. vários economistas, né, Mônica? É uma questão muito técnica, inclusive. Você acha que essa fala de Lula tem atrapalhado, Mônica, na sua análise? Que hoje foi muito curioso. A gente estava entrevistando o Aloysio Mercadante e ele falou: eu não posso entrar nessa história porque agora eu ocupo esse cargo. Ele até reconheceu que realmente o discurso dele tem que ser um discurso mais técnico, né? Como o cargo que ele ocupa neste momento, que ele não é nenhum parlamentar. Mas ele disse que, tecnicamente, há um espaço para uma redução de juros, como eu ouvi de outros aqui também, né? O próprio Henrique Meirelles falou com a gente aqui na sexta-feira e disse que essa fala de Lula tem atrapalhado essa queda de juros. Como é que você analisa essa fala de Lula? O que está por trás dessa fala de Lula? E agora, tanto o Mercadante quanto o próprio Haddad tentando abaixar a temperatura disso, né? Olha só, no momento, claro, toda vez que o Lula fala, os juros futuros têm subido, né? E a perspectiva de inflação tem aumentado, e isso acaba se refletindo nos juros presentes, quer dizer, o Banco Central tem que reagir a essa deterioração das expectativas futuras. Então, claro que atrapalha. Agora, o governo, Fabiola, está convicto, eu não tenho aqui, eu não sou economista, não tenho instrumentos para te dizer se o Lula está certo ou não ao falar, mas eu posso te dar as informações que eu tenho. A informação que eu tenho é que o governo internamente analisa o seguinte: teria sido o caso do Lula partir para os ataques?
ou teria sido melhor deixar isso por conta de outros auxiliares dele, que falam por ele, obviamente, né? Determinadas pessoas, quando falam, todo mundo sabe que estão falando o que o Lula está pensando, mas sempre pode ter aquela desculpa de que o Lula não sabia bem, não conversou com a pessoa, ou seja, outras pessoas fazerem essa pressão. Agora, o governo está convicto de que teve que fazer essa pressão, está certo em fazer essa pressão, porque os juros estão muito altos, e isso não se justifica pela situação fiscal do Brasil, muitos economistas falam isso, até a Delara Rezende também deu uma entrevista ontem para o Canal Livre na TV Bandeirantes e falou isso, né? Você não tem justificativa para juros tão altos, esses juros podem levar o Brasil a uma recessão séria, então o governo teria que fazer uma gritaria, né? Talvez não tenha sido acertado o Lula fazer no tom que fez, no tom em que se manifestou, né? Mas o governo está seguro de que tinha que fazer essa pressão e que acertou fazer essa pressão. A dúvida é a dúvida principal. Seria o Lula a pessoa mais indicada para fazer essa pressão tão forte, tão aberta? Aí você vê muitos economistas dizendo que não, que isso está afetando, né, as perspectivas futuras e dificultando o Banco Central de baixar juros. Eu não quero me alongar aqui e te obrigar a me responder, Fabiola, mas tem uma coisa curiosa que esse banqueiro me disse o seguinte: o Banco Central, quando late alto, pode atuar com mais suavidade. Quando suaviza o discurso, tem que endurecer nas medidas práticas. E que, por isso, o Roberto Campos, ao latir alto, ao ser muito contundente na questão dos juros, estaria abrindo um espaço para conversar com o governo e acelerar essa baixa de juros. Deus queira, vamos ver se é isso mesmo, né?